deve today estar when the usando Lord is agora. searching the hearts. hadi leo hii wakati ambapo Bwana Então, anazichunguza ontem eu mioyo. trouxe a So it mensagem is das vestes de essentially justiça, about appearing before the que a Lord. Kwa igreja hivyo deve estar kimsingi vestindo inahusu agora. kujiwasilisha mbele za Bwana. And that's why that Até July hoje, quando 29, o Senhor está 2009, sondando Ndio os sababu hiyo corações. tarehe 29 Julai mwaka 2009 from South Africa, kutoka Afrika Kusini. When Então, the a Lord showed mensagem me, é He brought me essencialmente a into heaven, respeito and de then there was the aparecer diante breaking do Senhor. of the fourth seal. Então, é por Wakati isso que Bwana naquele aliponileta hadi 29 de mbinguni, na julho de halafu kulikuwepo na kuvunjwa kwa lakiri ya 2009, nne. na By the África do glorious Sul, Lamb of God who was seated at the center of the quando o throne. Senhor me Mwanakondoo wa trouxe até o utukufu wa céu, Mungu ambaye e alikuwa então ameketi houve a katikati mwa kiti quebra cha do enzi. quarto And then the selo. release of the fourth living creature to me by God the Father. Halafu kuachiliwa wa yule kiumbe wa nne mwenye uhai Pelo kwangu hadi glorioso kwangu mimi na Cordeiro de Mungu Deus Baba. que está After the sentado no conversation, then he centro went do and trono. released the rider of the fourth horse. E então Baada ya a mazungumzo, liberação do kisha quarto akaenda na ser kumwachilia vivente mpanda-farasi wa por, farasi por wanne. Deus I Pai. told you that these living creatures around the throne of God, Niliwaambia ya kwamba hawa viumbe wenye uhai kuzunguka katika enzi Depois ya que ele Mungu, conversou They are comigo, the então ele foi e representatives of liberou God o the cavaleiro Father. do wao quarto ni cavalo. wawakilishi wa Mungu Baba. they are the attendants E eu that disse serve para in the vocês que closest, estes seres closest viventes ao proximity redor to do God trono himself. de Wao Deus, ndio watumishi ambao wanatumika kwa ukaribu eles sana são na os Mungu Baba mwenyewe. representantes They de are the Deus Pai. beholders of the wrath of God. Wao ndio wabebaji wa ghadhabu ya Mungu. And that's why you see the conversation with me on every Eles são occasion servos when que the seal servem is na broken. maior Ndio sababu unaona proximidade do kwamba próprio wanazungumza Deus nami Pai. kila wakati lakiri Eles são inapovunjwa. aqueles To que come and tell possuem me a things ira de about Deus. the wrath of the Lamb that has now been Então é released to the por earth. isso Kuja que kuniambia você vê que eles kuhusiana na ile conversam ghadhabu ya comigo em mwanakondoo cada ambayo sasa ocasião quando imeachiliwa kwa selo é ulimwengu. And then the quebrado. fourth horseman was released on that particular occasion. Halafu yule mpanda Que farasi ele wanne vem akatiliwa e me katika falam siku comigo a hiyo. respeito so, da Na kwa hivyo We ira see do that the cordeiro que prophecy está of prestes a December ser liberada 1, quando o selo for quebrado. 2015 tunaona kwamba Então, ule o unabii wa cavalo tarehe é 1 liberado Desemba mwaka naquela ocasião em 2015 falls particular. right under the E prophecy of the então, release of the rider of the pale horse. uko chini moja kwa moja katika unabii ule nós wa vemos que a farasi wa profecia de farasi wa 1º And that's de why for more dezembro than de 2 months now we have 2015 been locked into the book of vem Revelation chapter 6. diretamente Ndio na sababu sasa liberação kwa do zaidi ya miezi cavaleiro miwili do sasa, cavalo amarelo. tumekuwa tu ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 6. And I said Na nikasema that the prophecy of the E é por coronavirus isso que Ya por kwamba mais de unabii wa 2 virusi vya meses corona and agora its nós fulfillment estamos fechados dentro do is livro do essentially Apocalipse, warning a capítulo generation 6. kimsingi inaonya E kizazi eu that the disse Messiah is coming ya kwamba que a Masia profecia do anakuja. and that you need to coronavírus prepare for e o rapture cumprimento Mnahitaji dela kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi. and that the é tribulation essencialmente is at the door. alertando Na ya uma kwamba geração dhiki i mlangoni. And that's que o why Messias está some of the vindo prophecies I've given now Baadhi ya unabii e que ambazo vocês nimepeana precisam leo se hii, preparar para o that I've given in arrebatamento this time, ambazo nimepeana kwa e que a wakati huu, they tribulação are for está the na great porta. tribulation. ni kwa ajili ya dhiki kuu. Like the prophecy I E gave é for the por breaking of the isso sixth que seal. agora Kama vile ule unabii nilioupeana kwa ajili ya kuvunjwa kwa lakiri ya sita. When que all eu the dei planets este fall, tempo, Wakati ambapo masayare zote zinaanguka. the stars rather, the rain of the este stars, tempo agora the é para a stars fall. grande And there are some tribulação. details I've not É given para a you. grande Wakati tribulação. ambapo nyota nyingi kabisa Como a zinaanguka na kuna profecia que eu When dei the na heavens are quebra do shaken sexto violently. selo. wakati ambapo anga zinatingizwa kabisa kwa Quando fujo. todos Let me os give you some more planetas details today. caem. Wacha niwapatie vipengee zaidi leo hii. When the Lamb Os breaks the detalhes sixth eu não seal, dei para Mwanakondoo vocês. anapoivunja ile lakiri ya sita. and the wrath of God strikes the universe and the Quando- earth, all creation, Na Deixe-me ghadhabu dar ya mais Mungu detalhes inagonga hoje. anga yote na dunia, uumbaji wote. Quando and o the cordeiro stars begin to quebra o fall primeiro off like selo, figs. Nazo nyota zinaanza kuanguka kama matunda ya mtini. Let me Quan- give e a more ira details de today that Deus I've not given atinge o before. Wacha universo e nipeane toda a vipengee zaidi leo criação, hii ambavyo sijapeana hapo awali. Those stars, when they e as fall, estrelas Hizo nyota começam a cair zinapoanguka. como you see a figos. trail, a path of light as they are falling with it. Deixe-me dar Como- mais Path of detalhes light in the hoje sky. que eu não dei antes. Like a path of light, a path of light. Aquelas Amazing. estrelas, quando elas Unaona caem, ile safari ya mwangaza. Unaona você hiyo vê njia ya um mwangaza rastro zinapoanguka de namna luz hiyo. no They- céu it's enquanto a elas thing estão to see. Ni caindo. ya ajabu. It's a Todo dreadful thing to see. rastro de luz, When um they rastro fall, de you luz see a enquanto elas trail, a estão path of caindo. light É falling with it. impressionante. Zinapoanguka namna hiyo, unaona njia ya mwangaza ikianguka nayo. Ah, é pamoja uma nayo coisa namna hiyo. para se And ver. if it's É a uma neutron coisa star, Na temível iwapo ni para nyota se ya ver. neutroni, and it hits Quando a elas nation, na caem, igonge você taifa. vê the um explosion. rastro de luz caindo com It's ela. unbelievable. It's unbearable time on the earth. Ule E se é uma mlipuko wake estrela de mkubwa nêutrons, kabisa ni The wakati wa blast kutisha. is E ela unbearable. atinge
surge ule uma mlipuko ni wa nação, kutovumilika. And I said Na a nikasema that the explosão coronavirus ya kwamba virusi vya korona is saying that the é tribulation is near. inacreditável, é um unasema tempo ya kwamba insuportável na dhiki Terra. iko karibu. That's why O the boils, estrondo é the prophecy of the insuportável. boils I E gave eu disse actually falls right que o into the great tribulation. coronavírus Ndio sababu ule unabii wa mavimbe ambaye está nilipeana dizendo que a iko katika tribulação está dhiki. The próxima. prophecy of the boils that are more, that disease is more E é por infectious isso than the que a coronavirus. So you profecia can imagine, dos if there can furúnculos, be a a disease profecia more já infectious está than corona, then acontecendo you na don't want to Terra. A be there. profecia, Unabii wa ule mavimbe ambaye nilipeana na gonjwa hilo ni la aquela kuambukiza profecia sana zaidi das kuliko virusi vya úlceras que korona. está vindo Unaweza é kuwazia pior do que iwapo o kuna gonjwa ambalo la coronavírus. kuambukiza sana zaidi kuliko Então, virusi se vya korona, essa basi ni enfermidade mbaya que ya eu kutisha. It profetizei, is ela terrible, you é don't want to be mais there. Ya kutisha infecciosa do que kabisa, o hutakiwa corona, hapa. And that's então why the você não prophecy I vai gave of the querer estar lá. coronavirus, I tied it to the coming of the Essa Messiah. Ndio sababu enfermidade ule que unabii estará niliopeana wa vindo virusi na vya grande korona tribulação. niliungamanisha na kuja kwa Masia. É And you can terrível, see você that não vai before the querer estar fulfillment, lá. the Ancient of Days, God the Father himself comes and meets me face Então to é por isso face. que a profecia Like que a eu dei friend do talk to the coronavírus, eu Na a unaona ya amarrei kwamba com kabla ya a vinda utimilifu do wake, Messias. Mungu Baba, yeye aliye mzee wa siku, anakuja kuzungumza pamoja nami uso kwa uso. Então você Kama vê vile que rafiki antes dessa azungumzavyo na profecia rafiki. se I cannot cumprir, even tell you the você cloth vê that que o is here. ancião de dias, o I próprio cannot Deus say Pai, things, please. vem e Siwezi fala sema comigo mambo. face a face, I cannot como say. um amigo Siwezi fala kusema. com But what seu I'm saying amigo. Lakini yale ambayo is ninasema that this is a critical time in the history of the earth. ni ya kwamba huu ni wakati ulionyeti Eu kabisa nem katika posso historia ya dunia. And the dizer para church needs to vocês lift up este beyond este the rhetoric manto going que on, the cai aqui, melancholy aqui and the eu não sadness, posso dizer. and look Mas o at que eu the estou dizendo instruction. Look at the é coming que of the esse é o Messiah. tempo Look at crítico what na should she história da do. Terra. Na kanisa lahitaji kuinuka zaidi kuliko ile simanzi E a na igreja yale precisa maombolezi se levantar na ile fadhaa, acima na desta kuangalia melancolia ule que está yale maagizo, acontecendo kuangalia And kuja look kwa at the Masiya. olhar para a instruction embedded instrução, in that prophecy. olhar Na para a kuangalia yale vinda do maagizo Messias, yaliyoko ndani ya huo olhar And para then aquilo prepare que for the ela coming of the deve Messiah. fazer. halafu kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia. But this whole narrative, this whole conversation, Lakini haya mazungumzo yote mzima E olhar a instrução que está inserida naquela profecia. and E então resurrected, se preparar para a that vinda do entire Messias. conversation haya mazungumzo yote Mas mzima was toda about esta preparing narrativa, our toda people esta ilikuwa inahusu conversa, kuandaa watu to go até meet mesmo their quando God Jesus foi para a cruz in the kingdom e of heaven. katika ressuscitou, ufalme wa And mbinguni. that's where I want to look toda at aquela bit by bit conversa tonight. Hivyo basi hapo ndipo ni era a respeito de preparar um people povo ilikuwa yana para ir encontrar com o seu in the Deus kingdom of heaven. no katika reino do ufalme wa céu. mbinguni. And that's where I want to look at E é bit by por bit isso tonight. que eu Hivyo quero basi hapo olhar ndipo pouco a ninataka pouco kuangazia nesta kidogo noite. kidogo usiku wa leo. I want to look at the occurrences that have taken place recently, like in Kisumu. Eu quero Ninataka olhar os kuangazia eventos que matukio ambayo aconteceram yametendeka kama vile hivi recentemente, como majuzi em Kisumu, Kisumu, When God the Father came in the cloud of his glory. quando Deus wakati Pai Mungu veio Baba na alipokuja nuvem da katika sua wingu la glória. utukufu wake. What is the message? Qual é Je, a ujumbe ni mensagem? upi? And where did the generation get it wrong E from? onde je, foi que esta kizazi geração kilikosea errou? wapi? The coronavirus prophecy. A profecia do Unabii wa virusi vya coronavírus. Why Por quê? God is judging this generation? Por kwa que nini Deus Mungu está anahukumu julgando hiki esta kizazi? geração? And then your subtitle there, if you want, is all about worship. Então, o Alafu, subtítulo mada lá, yako se ndogo você quiser pôr, é yote tudo a inahusu It's all respeito de about appearing before the adoração. Lord. É yote tudo inahusu a respeito de kujiwasilisha mbele za aparecer Bwana. The diante book do of Senhor. Jeremiah. O Kitabu livro de cha Jeremias. Turn with me to Jeremiah chapter 7, blessed people. Abram Geuka pamoja comigo no nami livro kwenye de kitabu cha Jeremias, Yeremia, sura ya capítulo 7, 7, watu povo wabarikiwa. We can just abençoado. read verse 1 to 11. Nós Tunaweza vamos soma ler mstari wa dos kwanza versículos hadi 1 a 11. 11. I called God the Father Eu Nilimwita chamei Mungu Deus Baba Pai to come from his throne para vir ashuke do toka seu katika trono kiti chake cha enzi in the tremendous, most dreadful, ancient cloud of his glory. na katika tremenda e wingu la mais kutisha temível kabisa, nuvem da wingu la sua utukufu, glória. wingu la kale kabisa la utukufu That wingu is la- like smoke. Isto ambayo é, ni como kama moshi. fumaça. And then come to Kisumu. Então, Alafu quando aje veio, Kisumu, fomos a Ele Kisumu, alikuja. ele veio. And in that prophecy, E Na naquela katika huo profecia, unabii, I said we were in a stadium. eu disse que nós estaríamos em um estádio. When you listen to the earlier prophecy I gave, Se not the você one of December ouvir a 8th, not the one profecia- of December before it happened, December 22nd. Look at the one that's more than a year old. You hear me saying we are in a stadium. Se você olhar a profecia mais antiga, a profecia que é anterior a dezembro, bem antes, mais de um ano antes, eu disse que And nós then estávamos I em um say estádio. Alafu Então eu nikasema, disse That
I call God the Father to come. que eu chamei Deus Pai para vir. And heaven E opened. o céu abriu. And the ancient cloud of God that brought Israel from Egypt E a all the antiga way to nuvem de Jerusalem. Deus que trouxe Israel do Egito todo o caminho até Jerusalém Comes all the way from heaven down to where I am having the ela meeting. desce todo o caminho desde o céu até o lugar onde eu estava na reunião. And I describe E eu descrevi how upon the arrival of the Lord, que quando o Senhor chegou, there is fear, there is trembling, there is joy also. We Há are running. Then I say temor, in the há stadium, but tremor, you hear me say, but we a are running alegria out. também. We are Então running você me out. vê correndo, saindo para fora do estádio e todos correndo para fora. E eu disse, eu vou correr para fora, eu vou correr para fora. And remember, all that time, we had not started raising big tents inside the stadium. E você se lembra Big que open até tents. aquele tempo nós não abríamos, não montávamos grandes tendas dentro dos So you would wonder, estádios. running out from what? From which Então building você again? ficaria pensando, mas vai correr para fora When de you are in the onde? stadium. De que prédio? Se nós estávamos em um estádio. Não havia tenda nos estádios. Because normally our stadium meetings are 110 plus acres and everybody's in there, millions of people in there. Porque normalmente nas nossas reuniões nos estádios são muitas milhares de acres de tamanho. Shoulder to shoulder. Então, milhares de pessoas And then juntas, the altar is ombro raised com right ombro. there. There is no shelter, there is no covering, Então, o unless there is a small altar é tent for the levantado VIP guests. lá. Não há nenhuma cobertura sobre o altar, a não ser algumas tendas para os convidados. And then, but in the prophecy here that we are running out, we are in a stadium. Mas naquela God the Father has profecia, come, but we are running out. Eu digo que nós estamos em um estádio e que Deus Pai vem e nós corremos para fora, para fora. And recently, E recentemente, only when we came to Utawala last year, somente Utawala altar, the quando big nós conference in fomos Utawala, ao altar de Utawala, naquela grande conferência em Utawala, where the senior presiding bishop is my own son, senior legal counsel Kimani Watenga. onde o meu próprio filho, é ele que é o bispo daquele altar. And so, Então, that is where we met a big tent, which we realized we can raise a tall tent within Então, the stadium. aquele foi We may o not tempo cover the whole quando stadium, nós but at least percebemos some people can sit que in. nós poderíamos erguer uma tenda, não para cobrir todo o estádio, mas uma tenda grande onde as pessoas poderiam sentar lá dentro, naquele So, altar. and then in Kisumu, Então, em Kisumu, then finally, então, finalmente, the Deputy Archbishop Helen Ochieng asked, can we raise the same type of tent like a Utawala? arcebispa Helen Ochieng, ela perguntou, será que nós podemos levantar uma tenda como aquela de Utawala aqui Then I em told her, yes, Kisumu? go ahead and raise the tent. Eu disse, sim, vai e monte essa tenda. And so when God comes to rest, to visit and rest His glory, stand His glory on the roof. Então, quando Deus vem para repousar a sua glória no teto daquela tenda, You can see that everything is by design. The Lord Himself is então você involved. vê In que it. tudo é por desígnio. O próprio Deus está envolvido com isso. And so, December 22nd, 2019, Então, 22 de dezembro de 2019, after I called God the Father to come to that depois que eu meeting, chamei Deus Pai para vir naquela reunião, then the great God of heaven, então the o creator of all grande the earth Deus and do everything, céu, o Criador dos céus e da terra e de todos, the creator of all the universe, o Criador de todo o the one universo, that gave each one of you air to breathe this morning, aquele que deu para cada um de vocês ar para respirar the one nesta that manhã, woke you up this morning. If He did not, you are done. aquele que acordou vocês nesta manhã, e se ele não acordou, você já está Then He acabado. honored me. He honored His servants very mightily. Então ele me honrou, ele honrou os seus servos muito poderosamente. He said He wanted to do so that they may believe, they may have faith in you. Ele disse que ele faria isto para que então eles pudessem crer e ter But fé remember when He did nele. so back then in the Old Testament, that was the same reason that they may have the believe, have faith in you. Lembre-se que no Antigo Testamento foi a mesma coisa quando ele falou com Moisés, para que eles creiam e tenham fé em você, And we Deus. were running out of the big tent.
tent now Então nós in the estávamos stadium. na correndo tulikuwa para tunakimbia fora da kutoka grande katika hilo tenda hema agora kubwa naquele sasa ndani ya estádio. uwanja ulio wazi. Everything is by design, by set up by the Lord. Tudo Kila é kitu por ni kwa muundo, desígnio kimeundwa na Mungu. estabelecido And pelo made a Senhor. generation E Na fazer kufanya com que uma kizazi to geração, finally see God face to face like this and record. It was ele amazing fez to com see que uma this. geração Hatimaye finalmente kumwona pudesse Mungu uso ver kwa a uso namna nuvem hii de na Deus face a kumrekodi. face e Ilikuwa ainda kutisha por kabisa cima kuona hii. registrar. And people in É the streets impressionante. running. E Na as watu pessoas na katika rua estão barabara correndo wakikimbia. Saying, there he is, there, e dizendo, there he is. oh, When lá the está cloud is now ele, lá está crossing the ele. street, heading towards where these two prophets are. Quando a Wakisema nuvem kwamba agora ndio estava huyo, atravessando ndio a huyo, rua e wakati indo em ambapo direção huyo aonde wingu os dois anavuka barabara profetas namna hii, estavam. akielekea mahali Os ambapo seus manabii wake dois wawili profetas. wapo. And so these are uncommon times. Então Kwa hiyo estes haya são ni tempos majira yasiyo ya incomuns. kawaida. These are uncommon days. Estes são Hizi ni siku dias zisizo za kawaida. incomuns. And if the church or if a generation, is not able to catch the information, Então você sabe que se uma geração não é capaz de pegar a to informação, catch the instruction, de pegar a instrução, they can get hurt. eles podem se ferir. Hallelujah. Aleluia! So can we look at what is going on Então right now? podemos Hivyo basi, olhar je, o que está tuangazie kile acontecendo ambacho kinaendelea agora. sasa hivi. Jeremiah chapter 7, 1 to 11. Jeremias sura capítulo 7, mstari wa 7, kwanza de hadi 1 11. a He says, 7. this is the word that came to Jeremiah Ele diz, Anasema esta é a kwamba hili palavra ndilo que neno veio a lililomjia Jeremias from the Lord of hosts. da parte do Senhor dos Stand at the exércitos. gate of the Lord's house Fique junto à porta do templo do and there Senhor proclaim this e message. proclame lá esta mensagem. Hear the word of the Lord. Ouçam a palavra do Senhor. All you people of Judah Todos vocês, povo de who Judá, come through these que gates entram por estas portas to worship the Lord. para adorar o Senhor. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Reform your ways Corrijam as suas and your condutas actions. e as suas And ações. reform your ways, Corrijam a sua And conduta your e as suas ações. and I will let you live in this place. E eu os permitirei que habitem Do neste not lugar. trust in deceptive words. Não confiem em palavras enganosas e dizendo, This is the temple of the Lord. este é o templo do Senhor. The temple of the O Lord. templo do Senhor. The temple of the O Lord. templo do Senhor. If you really change your ways Se você realmente mudar os seus and your caminhos actions e as suas and ações deal with each other justly, e tratarem-se uns aos outros com if you do justiça, not oppress the foreigner se vocês não oprimirem o estrangeiro, o órfão or the e a widow, viúva, and do not shed innocent blood in this place, e não derramarem sangue inocente and neste if you do lugar, not follow other gods, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, then I'll let you live in this place. então eu os farei habitar neste In the lugar. land I gave your ancestors, E a terra que eu dei aos seus again, in the antepassados, land I gave your ancestors, e na terra que eu dei aos seus antepassados, forever and ever. desde a antiguidade But look, para sempre. Mas vejam, You are trusting in deceptive words. vocês confiam em palavras enganosas que são inúteis. Will you steal Vocês ainda and murder pensam and commit que adultery podem roubar e matar perjury e cometer and adultério burn incense to Baal e jurar falsamente e queimar incenso a and follow Baal other gods seguir- you have not known, e seguir outros deuses que vocês não and conheceram then come and stand before me, e depois vir e In ficar this perante mim which neste bears templo my name, que leva o meu and nome say, e dizer, we are safe. estamos Safe seguros. to do all these detestable things. Seguros para fazer todas estas práticas Has this repugnantes? house, Acaso esta which casa bears my holy que name, leva o meu santo nome become a den of robbers to you? não se tornou um covil de ladrões But I para have vocês? watched
I've been watching, declares the Lord. Mas cuidado, eu estou observando, eu mesmo Go declaro now ao to the place Senhor. in Shiloh, Portanto, vão agora a Siló, where I first made my dwelling for my name, onde foi o meu lugar de adoração and antes, see what I did onde to eu it fiz uma because of their habitação, wickedness. e vejam o que eu lhe fiz por causa da Because of the impiedade, wickedness of Israel. por causa da impiedade de Israel, meu What is the povo. Lord saying there? O que é que o Senhor está dizendo lá? Blessed people. Povo abençoado, When the Lord has visited, quando o Senhor visitou, there is a há responsibility. uma responsabilidade. And nobody can say Ninguém pode dizer, that, oh, look, oh, veja, I am a modern generation. eu sou uma geração moderna, I'm a modern person. eu sou uma pessoa I moderna, come from the first eu world. vim do primeiro mundo, This is 2020. agora é 2020. The creator Não. of all the O people, Criador de todas as he knows that you pessoas, have capacity to comprehend what he is doing and saying. Ele sabe que vocês têm a capacidade de compreender o que Ele está falando e dizendo. E Ele diz That the house of the Lord que a casa do Senhor had fallen, caiu and there was detestable practice going e on. haviam práticas repugnantes acontecendo He lá. talks about adultery. Ele fala de adultério, That is sexual de immorality. imoralidade sexual. Doesn't that seem to you the church today? Acaso isso não parece para vocês como a igreja hoje? When you look at the church today, Quando você olha a igreja hoje, don't you see that image in the church? você não vê essa imagem na igreja? And he's saying corruption. E ele diz corrupção. And when you look at the church today, don't you see that E today? quando você olha para a igreja hoje, It is você full não of vê corruption, isso the hoje? trading of money in the church. Cheio de corrupção e lidando The com deal dinheiro na making, people are igreja. making deals in the As church. pessoas estão fazendo negócio na igreja. Ai, immorality is full. Cheio de There are moralidade. abortions in the worship team. Há abortos no grupo de louvor. The pastors have side women. Os pastores estão There are some saindo com women that sit mulheres. just in front there. So when the pastor is preaching, you cannot Há touch those women. mulheres Those que you estão cannot touch. sentadas lá na frente e quando o pastor está pregando, você não pode tocar naquelas mulheres. He cannot even rebuke them. Ele não pode nem If you repreendê-las. try to say, oh, why are they dressing like that? And you're not rebuking. Então, se ele tentasse dizer por que vocês estão vestidas assim, The ele ushers não will tell está you, "Shh, don't repreendendo. touch." Os obreiros diriam, "Ah, não Because toque those are the nelas. women that stand with him. Porque essas são as mulheres que They estão are junto com shelling money in ele. the church. Elas estão semeando So these dinheiro are na deals, igreja. deal making in the church. Então há negociação I acontecendo na shell money, you igreja. don't touch me. Eu semeio dinheiro, então você So não this se is the toca. state of the house of the Lord. Então essa é a condição da casa do There is Senhor. corruption in worship. Há corrupção na adoração. The Christian lifestyle is now corrupt. O estilo de vida cristão agora está The dressings corrompido. of women in the world has found itself in the house of the As Lord. vestes das mulheres do mundo agora acharam um lugar dentro da And he casa says, do Senhor. E ele diz, Corruption, corrupção, immorality, imoralidade, murder, assassinato, abortions are taking abortos place. estão acontecendo. Doesn't that seem to you like the house of the Lord today? Acaso isto não soa para vocês como a casa do Senhor hoje? Jinsi hiyo inaonekana kama. Je, si hiyo yaonekana Como kama nyumba ya Bwana A leo hii? igreja de hoje, The book of Malachi chapter 1. Kitabu cha o livro Malaki de sura ya Malaquias, kwanza. capítulo 1. Malachi chapter 1. Malaki sura ya Malaquias, kwanza. capítulo 1. He says the following. Ele diz o seguinte. He says from verse 6 to 14. Ele diz do Anasema versículo kuanzia mstari wa 6 sita ao hadi 14. A son honors his father, O filho Mwana honra o seu humheshimu pai baba yake, and a slave his master. e o servo honra o seu mtumishi senhor. humheshimu bwana wake. If I am a father, where is the honor due me? Se eu sou pai, onde está a honra que me é If I am devida? a master, Se eu sou Kama o mimi ni Senhor, Bwana, where is the respect due me? onde está o temor devido a I mim? am simply answering the question. Eu estou simplesmente respondendo a pergunta. Why the coronavirus now? Por que é que o coronavírus agora Why is God judging this generation
generation Por in que such é a que terrible Deus way. está julgando essa geração de uma forma tão terrível? In the US yesterday, more than 2,600 dead bodies were appealed. Nos Estados Unidos, ontem, mais de 2.600 corpos foram What is recolhidos. going on O que está with the acontecendo prophecy of the coronavirus com I a gave? profecia do coronavírus que eu dei? In other Em words, outras palavras, why did you strike us? por que é que você nos feriu? He's saying here, Malachi. Ele está dizendo aqui em Malaquias. A son honors his father, O filho honra o seu pai and a slave his e o master. servo o seu senhor. If I am a father, Se eu sou pai, where is the honor due me? onde está a honra que me é devida? If I am a Se master, eu sou o senhor, where is the respect due me? onde está o temor, o respeito que me é Says the Lord devido? Almighty. Pergunta ao Senhor dos It is you, exércitos. O priests, who show contempt unto my name. São vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. But you ask, Mas vocês perguntam, how have we shown contempt for your name? como que nós temos demonstrado com By desprezo ao teu offering nome? defiled food on my table, Trazendo comida impura no meu altar. on my altar. No meu altar. But you Mas ask, vocês perguntam, how have we defiled you? como que nós te By saying desonramos? that the Lord's table is contemptible. Quando vocês dizem que a mesa do Senhor é When you offer desprezível. blind animals for sacrifice, Quando vocês trazem animais cegos para is that sacrificar. not wrong? Acaso isso não é When ruim? you sacrifice Errado? lame and diseased animals, Quando vocês trazem animais aleijados e enfermos, is doentes, that not wrong? isso não é errado? Try offering them to your governor. Tenta oferecê-los ao Would seu he be governador. pleased with you? Ele vai se agradar de Would he você? respect you? Ele vai te Says the Lord respeitar? Almighty. Diz o Senhor dos Verse Exércitos. 9 he says, Versículo 9, ele diz: now plead with God to be gracious to you agora, sacerdotes, tentem apaziguar with a such Deus offerings from your para que hand. tenha compaixão de nós. Com estas Will he ofertas de accept suas you? mãos, ele vai Says the Lord aceitá-los? Pergunta ao Senhor Oh, dos that one of Exércitos. you Ah, se alguém de would go and vocês shut the temple doors, fosse e fechasse as portas so do that I would templo, not, you would not light, so that you would not light up your useless fires at my altar. para que alguém de vocês não acendesse fogo inútil no meu Then the altar. version says, so that I would not see the useless fires you light at my Outra altar. versão diz, para que eu não veja este fogo inútil que vocês acendem no meu altar. I am not pleased with Eu you. não tenho prazer em Says vocês, the Lord Almighty. diz o Senhor dos And Exércitos. I will accept no offering from your E eu hand. não aceitarei as ofertas de suas mãos. Isn't that the state of the church Acaso today? este não é o estado da igreja When you hoje? look at the house of the Lord today, Quando você olha para a You are casa do astounded. Senhor hoje, você Because fica you chocado. Porque which você fica Bible do pensando, they read? que tipo de Bíblia Because eles my leem? Bible tells me Porque a minha Bíblia me that the diz Lord is holy, que o Senhor é santo, the Lord is o righteous, Senhor é justo. and because He's E holy, porque Ele é He's santo, separated from sin, Ele é separado do and He pecado. demands of His E Ele people, exige do seu povo, called by His name, que se chama pelo nome dele, para se and take advantage arrepender of the cross, e tomar a vantagem da cruz e do sangue, and repent, e se arrepender e afastar-se do and be pecado holy e also. serem santos também. But when you look at the church of Christ today, Mas quando você olha para a igreja de Cristo hoje, it is ravaged by desolation and ela apostasy. está destruída por desolação e apostasia. They are preaching a perishable gospel. Eles estão pregando um evangelho perecível. They are preaching a horizontal Eles gospel. estão pregando um evangelho horizontal, An earthly gospel that belongs only to the earth. um evangelho terreno que pertence somente à terra. Ai, And so the Lord is justified. então o Senhor é justificado To ask. em perguntar: Where is the honor due me? onde está a honra que me é devida?
Where is the respect due me? Onde está o respeito que me é If devido? you read further down there, Se você continua lendo mais He lá says, embaixo, ele diz: you are bringing here your lame animals. vocês estão trazendo aqui os seus animais That coxos. is the quality of worship this generation is Ele offering está before the Lord. falando da qualidade da adoração que esta geração está You trazendo are bringing diante do here Senhor. your lame animals. Vocês estão trazendo aqui os seus animais coxos, Your crippled animals seus animais aleijados, that are pulling the behind part like this que, as que they are coming estão to be slaughtered. arrastando as patas traseiras assim enquanto eles estão vindo para o You bring sacrifício. blind animals that are knocking things as they are going. They knock Vocês everything. estão knocking. trazendo animais cegos que ficam batendo em tudo enquanto eles estão vindo. You are bringing diseased animals that have festering wounds. Vocês estão trazendo animais doentes que têm úlceras, The ones that are diureting. aqueles que já estão deteriorando, Diureting blood. que estão And now já you want to offer to the sangrando. Lord. E agora vocês You querem say, oferecer ao woe Senhor? to the cheat. Ele diz: ai destes enganadores, Woe to the cheat ai do engano that has a healthy male que traz and that has a healthy male. que deveria trazer um animal macho That has a healthy male in saudável. his flock. Ai do homem que tem um animal macho saudável no seu rebanho. Ai daquele que That engana. has a healthy male in his flock. E entretanto ele tem um animal macho saudável no seu rebanho. That has a healthy male in his flock. Que tem um animal macho saudável no Oh, seu I think I need a rebanho. translator. A healthy male. Um animal macho saudável. He said, woe to the cheat Ai daquele enganador that has a healthy male in his que flock. tem In his flock. um animal macho saudável no seu rebanho, And offers diseased animals. mas ele escolhe oferecer um animal Meaning the Lord is doente, saying, He's aware significando que o Senhor está dizendo que Ele sabe that the way He created que you, da forma como Ele criou você, you have the capacity você tem a capacidade to give the appropriate sacrifice. de oferecer o sacrifício To apropriado, offer a holy sacrifice. de oferecer um sacrifício santo, To worship the Lord de adorar o Senhor in His em holiness. sua santidade. That the way He created Que you, da forma como Ele criou você, He gave you Ele capacity te deu to capacidade know how to worship Him in righteousness. para saber como adorá-lo em And so justiça. this porosity in Christianity, Então, esta porosidade no cristianismo, this corruption in esta Christianity, corrupção do cristianismo, this apostasy in Christian lifestyle, esta apostasia no estilo de vida He cristão, says, ele diz, it is total é corruption. total corrupção. It is uncalled for. Não é Because He knows you aceitável. are capable Porque ele sabe que você é capaz of offering the right holy de sacrifice. oferecer o sacrifício santo, correto. Why is the Lord judging this generation with coronavirus? Por que é que o Senhor está julgando esta geração com o coronavírus? Why did He send me to you to strike you with corona? Por que é que ele me enviou a vocês para golpear Now vocês you are com beginning to corona? understand the contradiction. Agora vocês estão começando a acontecer The controversies. a contradição, The conflict. a controvérsia, contestation o conflito, a that are going contestação on. que está How acontecendo. can God the Father Como que Deus Pai come all the way from heaven, pode vir todo o caminho desde o céu, called by His prophets, the two chamado prophets? pelos seus dois profetas? And if you listen to that prophecy that brought Him to E se Kisumu, você ouvir aquela profecia que o trouxe a Kisumu, He says it is in the web, so you can follow it on the ele web. diz, está lá na internet, você pode ouvir lá. But He says, Mas ele diz, and the God of e o Elijah Deus de Elias will be with these two prophets. estará com os seus dois profetas. That time He lifted me up into heaven, Nesse momento, ele me and I levanta saw no His céu cloud coming e eu down. vejo a nuvem dele descendo. That's why the prophecy that is more than a year old É por isso que a profecia que tem mais de um ano about the coming of the visitation of God a Yahweh to respeito da Kisumu. visitação de Deus Yahweh que estava vindo a Kisumu, You see that I see Him
coming from above. I am above Você also. vê When he que comes, I see that as he vejo stands on the tent, vindo de he cima. covers the whole of that area, so I cannot see the tent. Então eu vejo vindo, eu vejo de cima a nuvem vindo, então eu vejo que ele cobre toda a tenda, então eu não posso nem ver a tenda. Unaona ya kwamba ninamuona huyo Mungu akija Quando eu kutoka vejo juu. ele vindo, Kwa eu hivyo vejo de ninaona cima, wakati então So I a am seeing nuvem him from cobra. above. Então eu estou vendo o de And that's why in cima. that prophecy you hear that you hear when he settles on the tent, he has covered the whole tent Então because é por he's isso que very naquela huge up here, profecia você extremely vê huge above que here. quando ele vem sobre a tenda, ele cobre toda a tenda e ele é muito enorme sobre No, aquela I'm talking tenda. about tent, please. Just translate. Just sober up and translate right. Yes, sir. Hallelujah. Can you do that, please, in a second? Unaona ya kwamba yeye ni Então ele mkubwa cobre sana sana, na totalmente a anapokuja tenda, kutua porque o juu ya profeta está hema vendo ni de mkubwa cima. sana He Ele sana. é covers the whole enorme tent. e Anafunika cobre hema toda a lote tenda. kubwa. That's from above. Kutoka Isto de juu. cima. And then, E então, at the same time, you see again, he brings me into the meeting. I'm running out. With então ao people. mesmo tempo ele me traz de volta na reunião e eu estou lá fazendo a And so reunião com this as is the kind of pessoas. situation Então esse é o tipo de where the situação Lord God has visited a generation onde o Senhor Deus visitou uma geração in a manner he only did in the Old Testament. da maneira como ele apenas fez no Antigo Testamento. E nunca Has mais anybody come live on TV and radio ninguém jamais veio ao vivo na TV e na rádio and stood before people e ficou diante das Before the pessoas, nations. diante das and nações. said, I am calling God the Father E disse, to come eu estou chamando Deus Pai para to the vir meeting in Kisumu. para a reunião em Kisumu. And then God E comes. então Deus vem. So these are uncommon times. Então estes são tempos incomuns. These are uncommon days. São dias incomuns. The owner of the house has O come. dono da casa veio. And you find that corruption is still in the E house. ele descobre que a corrupção ainda está na Why casa. has he judged the Por generation? que é que ele julgou uma With the geração coronavirus. com o coronavírus? Jeremiah chapter 8. Jeremias capítulo Book of 8, Jeremiah chapter 8. o livro de Jeremias capítulo It says the 8, following. ele diz o seguinte. Jeremiah chapter 8. Jeremias capítulo 8, It says, ele diz, verses 4 all the way to verse 13. versículos 4 ao 13. Say to them, Diga a eles, this is what the Lord says. assim diz o Senhor, When people fall down, quando as pessoas caem, do they not get up? elas não se levantam When mais? somebody turns away, Quando alguém se desvia, does he not return? ele não retorna ao Why caminho? then have these people turned away? Por que então esse povo se desviou? They cling to deceit. Eles persistem em se desviar. They refuse to return. Eles se apegam ao I have engano listened e se attentively, recusam a voltar. Eu but ouvi they do com not say atenção, what is right. mas eles não dizem o que é certo. None of them repents of his wickedness. Ninguém deles se arrepende da sua maldade, dizendo, What have I done? eles dizem, o que foi que eu fiz? But doesn't that right up to there? Don't you see this generation right there? Até aqui, você já não vê essa geração aqui? When I appeared into the landscape Quando eu apareci em cena, and I told the church, e eu repent, disse para a igreja, arrependa-se. repent from the sin that is in the church. Arrependam-se do pecado que está na igreja. They E asked, eles perguntam, what have we done? mas o que foi que nós fizemos? And they said, no. E eles dizem, não. For there is therefore no condemnation in those who are in Christ Portanto, Jesus. não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Because the salvation of the cross of Jesus Porque a salvação da cruz Is de a holy- Jesus is é salvation. uma salvação The santa. salvation of the blood of Jesus A salvação do sangue de is Jesus the righteousness of God accredited to man. é a justiça de Deus And so where is creditada ao room for sin homem. then? Então, onde há lugar para Why o were they pecado, então? justifying sin in a very obvious setting? Porque é que eles estão justificando o pecado em Where you just see that um sin is sistema in this tão óbvio? generation. Quando você vê que o pecado está Sin nessa is in this geração, house. o pecado está nessa Sin is in casa, this congregation. o pecado está nessa And he says, congregação. E ele They diz, ask,
Eles What have we done? What perguntam, have I done? o que foi que nós Each fizemos? O que pursues foi his que eu own fiz? course, Cada segue o seu like a horse caminho, charging into battle. como cavalo que se Even lança the na stork in batalha. the sky Até mesmo a knows cegonha her no céu appointed season. conhece as suas And the dove and the estações. swift and the thrush, E a pomba, a andorinha e o they tordo, observe their time of migration. eles observam a My época da people sua do not know migração. the requirements of the Lord. Mas o meu povo não conhece as exigências Right do from there, Senhor. you see this generation. Já aqui você vê That essa until geração the cloud of God, que mesmo com that a only nuvem came de more than Deus, 3,000 years ago, que veio somente há mais de 3.000 has anos now atrás, come. agora You are ela still veio. not able to tell that time has changed. Ainda assim você não é capaz de dizer que o tempo mudou? Ai! Somebody has appeared and commanded Alguém heaven to apareceu. open, and in 1 minute, rain E poured right in the comandou o stadium. céu para abrir, e então em 1 minuto a chuva derramou sobre o estádio. Even the translator had not, Até even mesmo the o translator had tradutor, not finished translating the command. até mesmo o tradutor não tinha ainda terminado de And traduzir rain, o comando. wow, E a chuva, uau! and a big rainbow stood on my back here. E a grande chuva ficou aqui atrás de You're mim. not able to tell that time has Grande changed. arco-íris ficou aqui atrás de mim. Você não So é you can capaz de see the dizer que o tempo controversy. mudou? Então você pode ver a With this generation. controvérsia com essa Somebody has geração. commanded cripples to get up and walk. Alguém comandou os aleijados para And you're levantar still e not able andar. to tell that E você how does he command from Nairobi and there are ainda não é 87 capaz de plus dizer stadiums and como public que ele squares pode gathered with comandar cripples de and blind and Nairobi deaf and e mute and então everybody. 87 estádios com todos os aleijados reunidos e quando ele comanda, todos começam a andar em todos os lugares. Até mesmo na They are costa do blind Marfim. there. Haviam They are cegos deaf lá, there. haviam surdos There are lá, cripples there. aleijados The lame lá. are there. Os With their bancos doctors estavam and lá, parents and churches. com os seus médicos, os seus pais e as suas And somebody says, igrejas. don't worry, I will not come. I will just command from Nairobi by radio. E alguém diz, não se preocupe, eu não irei, não. Eu vou apenas comandar de And some of the Nairobi new people através who da are not members rádio. of this church, they came with their cripples there and they're blind, and they E asked, até at mesmo what time pessoas will novas the, que will não the two eram prophets of the membros Lord daquela walk in here? igreja, eles trouxeram os aleijados deles e perguntavam que hora que os dois profetas vão comandar para os aleijados? At what Vão time comandar a cura aqui? will the two Que prophets of the hora? Lord walk in here today? Que hora que os profetas do Then they Senhor are vão told, no, entrar no, no. aqui hoje? E eles disseram, They are não, not não. coming. Não, eles I não said, what do estão you mean? vindo. Eles Eles disseram, They're como not coming assim? here? Eles não estão vindo Then why are aqui? we here? Então por que nós estamos Then they aqui? said, no, there is a healing service. E eles disseram, não, há um serviço de cura. Eles No, disseram, don't worry. como? Eles You see disseram, these não se speakers here? preocupe. Vocês estão vendo esse alto-falante aqui? They are going to come live on radio from Nairobi. Eles virão ao vivo na rádio, lá de And you will Nairobi. see things will happen here. E vocês vão ver coisas So acontecendo first aqui. of all, it's very astounding to hear such a narrative. Então, primeiro de tudo, é muito chocante That ouvir you uma come with your crib narrativa and you're como blind essa. and you're being told that the Que você instrument vem God com is seu using, aleijado, the com seu messenger cego, is in então Nairobi. eles dizem para você que aquele que Deus está usando, o mensageiro, ele está lá em That Nairobi. he's in Nairobi. Ele está em That he Nairobi, is in Nairobi. ele está em And Nairobi he is not coming. e que So ele first não of all, está it sounds vindo. like unbelievable. Então, primeiro de tudo, It's soa a very de uma forma hair-scratching inacreditável. situation. É algo que te faz And so- coçar a cabeça. And then he Então, comes on air in the morning. então ele vem no And ar he says, de I manhã have just arrived back from heaven. e diz, eu acabei de chegar de And volta do tonight céu. the Lord took me to heaven. E nesta noite o Senhor me levou Very no much aware céu, of this healing service. sabendo que haveria Bwana, esse yes, serviço the de Lord was cura. very much aware of this healing service. O Senhor estava muito ciente And he deste gave me the serviço de leaves cura from the tree of life. e Ele me deu as folhas And da I saw árvore his da hand vida. cut the leaves and put in my hands. E eu vi as mãos dele cortando as And he folhas e says, colocando na minha mão.
E ele these are diz, for the healing of the nations. ya kwamba hii ni kwa isto é ajili ya para a uponyaji cura wa Then das he dunia. said, nações. Alafu Então akasema, ele disse, Go and use this nenda vai e ukatumie use prepare isto the way kuandaa para njia for the glorious preparar o coming of the caminho Messiah. kwa ajili ya para a kuja kwa gloriosa Mesia. vinda And do then always in Messias. that morning, Halafu kila Então, wakati asubuhi sempre hiyo, naquela I say manhã, that I have already seen some cripples. Sometimes you hear me giving the details of specific crippled babies, crippled persons that are going to walk. ya kwamba então nimesema eu ya vim kwamba tayari e nimeona, falei, e nimekwisha você me ona vê viwete dando fulani, detalhes unanisikia de nikipeana algumas pessoas vipengele. Viwete fulani aleijadas que ambao vão andar, wataamka na kutembea. bebês, Please, let's be algumas complete pessoas these sentences. bebês, outros So that I have already adultos. seen certain cripples that are going to get up and walk. Ya kwamba Então tayari eu já nimeona vi viwete alguns fulani ambao aleijados que wanaenda vão kusimama levantar e na andar. kutembea. Kuamuka na kutembea. So anyway, so I give that kind of narrative in the morning. Hivyo ninapeana Então maelezo eu namna dei hiyo esse tipo de asubuhi. narrativa then, naquela manhã. I E said, now you então, can go into your regular services. Ninasema ya kwamba então eu sasa disse, mnaweza agora enda vocês katika podem ibada fazer zenu os Because seus you have cultos guests in the normais, house. kwa sababu mna porque wageni vocês katika têm Play the nyumba. visitantes na Cheza casa. violino. Toque os Worship with them. violinos. Mwabudu Adore pamoja com nao. Show them what eles. we do here. Muonyeshe Mostre kile ambacho para tunafanya. I'm eles going o to que nós come back to you at fazemos 1 o'clock aqui. p.m. Ninaenda kurudi Porque eu kwenu vou saa voltar saba para mchana. And it will vocês be a tremendous. 1h da Inaenda kuwa tarde. ajabu. And vai ser sometimes you hear tremendo. them announcing Na wakati mwingine E algumas wasikia vezes você wakitangaza os ouve that even before I anunciando come back at 1 a.m., at 1 p.m., que some até cripples will mesmo already quando eu get up and volto walk. a Just the 1 fact that antes de I eu am going to voltar a come on 1 ou air, às that the 2, fire of the Lord goes ahead of me. ya kwamba hata você kabla já vai sijaja ver alguns kukuja aleijados kukuja levantar e andar, viwete porque o wengine fogo do watainuka na Senhor já kutembea, vai na adiante toka de ulitu mim. kwamba moto wa Antes de Bwana mim o fogo vai utanitangulia. chegar. That goes ahead of me. ambao O unanitangulia. fogo vai So even adiante just de to mim. hear somebody appear into the Bible landscape and make such narratives, such Então, pronouncements, somente de ouvir alguém vir ao vivo na rádio e fazer uns pronunciamentos como esse, and then what is very shocking is this. Halafu kile então o ambacho que é mais cha kushangaza ni chocante, hiki. When muito I come chocante é live on isso. air, Ninapokuja Quando eu moja venho kwa moja ao vivo hewani, no and ar, it's like, when you listen to him talking, he's relaxed. ni kama então é como que unapomsikiliza quando você ouve ele falando, He is ele relaxed. está tulia. He's not relaxado, ele panicked está that we are relaxado, stranded with cripples here. tranquilo. Hatetemeki ya kwamba Ele tumekuwa não na está nem viwete um pingo hapa. And em he talks pânico and que then nós he estamos sometimes com he os reads the aleijados scripture also. aqui. Na anazungumza na E wakati ele está mwingine falando anasoma lá e andiko algumas And then he vezes says, ele now lê I as lift up my escrituras left também. prophetic hand from Nairobi here. pia. Halafu anasema ya Então kwamba ele sasa diz, ninauweka agora eu mkono vou wangu wa levantar kushoto minha mão wa kiunabii. esquerda And I Kutoka now, minha mão and I esquerda now command profética the fire of the aqui Lord de to Nairobi. leave my left prophetic hand and mow E you agora eu people, vou touch you people in comandar the 87 que stadiums fogo across the land. saia Na da minha sasa ninaamrisha moto mão wa esquerda Bwana uondoke kwenye profética mkono e wangu que wa kushoto vai wa e toque kiunabii as na pessoas em kuwaguza todos yenye os watu 87 katika viwanja estádios neste país. 87. And at that same self-instant, Na kwa wakati E It's a naquele wonder. exato instante, ai, é uma maravilha. kwa wakati Naquele huo huo, exato then fire, you instante. see every stadium, the fire of God falls into the stadium and people Então are falling and fogo rolling sai violently. e It você is vê chaos que in the whole place. imediatamente naqueles todos aqueles In estádios all stadiums. as pessoas são tocadas Whether e one elas is caem 800 no chão kilometers away, e começam a rolar. Não importa se é Or one is 8 just mil 7 quilômetros de Nairobi distância here. ou é apenas 7 or quilômetros de 200 Nairobi aqui, kilometers, or ou 1,000, wherever, 200 it does not quilômetros ou 1000 matter. quilômetros ou 800 quilômetros, não importa. That alone should have astounded a generation. Somente isso já deveria ter Should have espantado uma awakened the geração. people. Deveria ter And despertado make you o understand, I povo. think time has changed. E fazer vocês entenderem que eu acho que o But never tempo have we mudou. seen this type of ministration. Porque nós nunca antes tínhamos visto esse And the tipo de next thing he says, now I ministração. command the cripples to get up. I command you crippled E ele legs diz, to be a strengthened próxima and get coisa, up eu now and agora walk away. comando Blind eyes, as everything. pernas Like that. And aleijadas the para chaos serem that breaks into the fortalecidas meeting. e os aleijados levantarem e andar. That now I command the crippled legs to get up. Que agora eu comando as pernas aleijadas para In the levantar. mighty name of Jesus. No poderoso And I nome de cover you with the Jesus. blood of Jesus. E eu cubro vocês com o blind sangue de eyes will open. Jesus, para que os olhos Sometimes he cegos says, now I abram. spit on the floor, on the soil and touch your eyes with the sand. Algumas vezes ele diz, eu vou cuspir no chão e então vou tocar os olhos de The vocês blind com eyes. esta lama. In Os the olhos mighty name of cegos. Jesus. No poderoso But nome the de chaos that Jesus. breaks out in more than 100
stadiums. lakini zile Mas kelele o za caos furaha que ambazo rompe zinalipuka mais de kote 100 87 estádios. plus. zaidi ya vile Mais de viwanja 87. 87. Creepers walk there, people are running with a wheelchair. Creepers Um walk aleijado here, andou a e baby as cripple pessoas has estão gotten up. correndo com as Whatever. cadeiras de Chaos, de chaos. rodas. Kiwete Outro ametembea aleijado hapa, mtu ana andou, kibihuku outro na aleijado kiti cha andou. ulemavu cha magurudumu, Caos, upande huu caos. mwingine kiwete Todos ameinuka. os lugares. Kelele kote kote. Why? Why is Por God doing quê? so with these two instruments? Kwa nini? Por que Kwa é nini que Bwana Deus está anafanya fazendo hivyo isso na com hawa estes wajumbe dois wawili? instrumentos? Because Kwa sababu Porque He's trying to awaken you that time is over. anajaribu Ele está kuamsha tentando kwamba despertar vocês de que o tempo acabou. O It is Messias your está soul is vindo. trying to reach. É a sua alma que ele está Not tentando alone. alcançar. Should have caused Somente you to isso. repent and panic. Ele kupasa Já deveria ter utubu feito na vocês se kutetemeka. But arrependerem some e of you entrarem em instead- pânico. Lakini Mas badala em yake vez wengine disso, wenu alguns de vocês You even attempted to blackmail. hata até mlijaribu kufanya tentaram dhihaka. Who caluniar. can blackmail the Lord? Nani awezaye Quem kumdhihaki pode Bwana? caluniar And he o says Senhor? here Na anasema E ele hapa diz that aqui when a man falls down, ya kwamba que mtu quando homem anapoanguka, cai, doesn't he get up? je, hamki? ele não Ele levanta says- mais. Anasema E ele When diz a people or a person turns away, ya kwamba que quando mtu um povo ou uma anapopotoka, pessoa does se he not return desvia, home? je, ele não harudi? volta para And so- casa. Na kwa hivyo, Então, He's really igniting, rekindling your memories. anaamsha ele está mawazo realmente yako. He's awakening acendendo your soul. a sua mente. Ele That está the hour despertando long as suas promised in the almas. Bible Ya kwamba Que wakati aquela ambao hora uliahidiwa tão sana longamente katika Biblia, to prometida na return to the Bíblia, Lord, wa kurudi de kwa retornar for para o revival Senhor, of the soul, kwa ajili ya uvuvio para o wa avivamento for das revival of almas, kwa righteousness, ajili ya uvuvio para o wa avivamento return da to justiça, holiness, kwa kurudi katika para for voltar à embracing santidade, repentance. para abraçar o Has arrived. arrependimento. Chegou. That moment is here. Huo wakati Este uko momento hapa. está aqui. Are you going to just waste it around? Je, mtenda tu Você vai kuipoteza? No, you simplesmente shouldn't. desperdiçá-lo? Hapana. Não, Because você look não at the deve awakening. fazer Kwa isso. sababu angalia huo Ele está mwamsho. esperando o And so blessed despertamento. people. Na kwa hivyo watu Então, povo wabarikiwa. abençoado. Under that kind of circumstance of rot and apostasy and decay in the church, Chini ya hali Sob hii ya estas uozo, circunstâncias upofu, de mwanguko wa imani na podridão, uozo de kanisani. then decomposição the e cloud corrupção comes na to Kisumu igreja, December 22nd. Hapo basi então a wingu linakuja nuvem vem a Kisumu Kisumu tarehe em 22 22 de Let's see what dezembro. he says. Wacha tuone Ouça, kile anachosema. Why is judging Vamos the ver o que people? ele Ni kwa nini diz. anawahukumu watu? Por que é que Exodus ele está chapter five. julgando o Kitabu cha povo? Kutoka sura ya Êxodo tano. Turn with me to capítulo Exodus 5. 5, Geuka pamoja nami kwenye Abra kitabu cha comigo Kutoka em sura ya Êxodo tano, 5, verse 5. mstari wa versículo It says, 5. Anasema Ele Do diz: not come any closer, usisonge Não karibu. se God aproximem, said. Mungu diz akasema, Deus. Take off your sandals vua viatu Retire vyako, as suas from the sandálias, place where you are standing kwa maana mahali porque o lugar onde uliposimama você is está now holy ground. sasa ni mahali agora é patakatifu. Did terra you understand santa. the message from Kisumu December 22nd? Je, Vocês mlielewa entenderam a ule mensagem de kutoka kule Kisumu Kisumu 22 de tarehe 22? dezembro? The Lord expects Bwana O Senhor anatarajia that when espera He comes to a generation ya kwamba que quando anapokuja ele kwa vem kizazi para uma that He geração created, ambacho que ele aliumba, criou, that He has sustained, they have lived at His mercy. ambacho a quem amekidumisha, ele wameishi kwa sustentou, rehema que zake. That tem they should vivido pela recognize misericórdia Ya kwamba dele, wapaswa que eles kumtambua. deveriam That the reconhecê-lo, Kama ya kwamba que o Muumbaji Criador Has come. amekuja. veio. The Lord, Bwana O Senhor come. amekuja. the veio. Master, Bwana O has Mestre amekuja. the veio. King Mfalme O has Rei come. amekuja. veio. But to ignore Him, Lakini Mas kupuuzilia ignorá-lo, mbali, that will be disastrous. hiyo isto itakuwa será janga kubwa. desastroso. That will not go, it won't end well. Não, Hiyo haitaisha isso não, vizuri. não vai How can you terminar attempt bem. to ignore your own Creator? Wawezaje kujaribu Como kupuuzilia você pode mbali muumbaji tentar wako ignorar mwenyewe? o seu How? próprio Criador? The Como? Lord God, Bwana Mungu, O The Senhor Deus, Mfalme, o Rei, Jehovah, the mighty God of Israel, Yehova Mungu Jeová, mkuu o wa Israeli. poderoso My one and Deus only de friend. Israel, Rafiki wangu o mmoja meu na wa amigo, pekee. meu único the one amigo, that came only in the wilderness. Yeye ambaye aquele que alikuja tu veio katika somente jangwa. no He has now deserto, decided Sasa ele ameamua agora to decidiu remember
this generation kukumbuka para vizazi vizazi, relembrar to say to essa them kuambia geração, that you para are a dizer para beloved eles generation, ya kwamba ninyi ni que kizazi vocês são uma kilichopendwa, that you geração are a amada, chosen ya generation, kwamba ninyi ni que kizazi vocês são uma geração that many escolhida, generations longed that I visit them. ya kwamba que vizazi muitas vingi gerações vinatamani gerações But you are ansiaram the que eu os generation visitassem. of the election of God. lakini Mas ninyi vocês ni são a kizazi cha geração da eleição de And I have Deus. chosen you, nami E eu nimewachagua, escolhi that I can vocês, send my servants to you, ya kwamba que eu naweza posso kuwatuma enviar os that meus I may servos a visit you vocês, myself. para que eu possa visitar vocês How then? pessoalmente, eu mesmo. Can you Então, claim that you como? cannot detect it? Vocês podem alegar que vocês não podem You can't detectar recognize isso, him. que você não You pode say, no, we are reconhecer. modern people. Vocês dizem, não, nós somos um povo No, you moderno. don't understand. Não, vocês não entendem. The airlines are arriving every night. As companhias aéreas Every 2 estão minutes there's chegando an aircraft toda landing noite. and another one taking A off. cada 2 In minutos Frankfurt, tem avião in aterrissando ou Amsterdam, in decolando Dubai, in em London. Frankfurt, em Londres, em Dubai. Um avião está We are so pousando e busy, o outro we está have no time. decolando. Nós estamos tão ocupados, The não temos aircraft tempo. engineers, every moment there is a plane they're Os servicing and they're about engenheiros to put back on the runway. aeroespaciais, toda vez eles estão trabalhando e colocando um avião em ordem. And the flight attendants and the captains are always moving. There is no E time. toda a tripulação do avião, os Because the plane has to pilotos go estão every day. movidos, Has porque to não go. tem tempo. Tomorrow you're in Australia. The next Porque day os you're in Europe. aviões têm The que next day sair you're o in tempo inteiro. Malaysia. Hoje você está na Austrália, amanhã você está na Europa, no dia seguinte você está na Today you are in Australia, Malásia. Sydney, Australia. Ai, hoje você está em Sydney, Tomorrow na you are headed Austrália. again back to New York. Amanhã você está de volta em The Nova next York. week you are in Japan on the flight to Japan. Na semana seguinte você está em A um voo para o busy Japão. generation. Uma geração How do you tell ocupada. the Lord Como você vai dizer that you para are o too Senhor busy for Him? que você está And that's ocupado why He demais made me para step Ele? forward. E é por isso que Ele me And fez dar um shut passo it à down. frente e fechar. And shut down everything. E fechar tudo. And shut the whole earth down. E fechar toda a terra. That you may listen. Para que vocês possam How ouvir. can your Creator come? Como que o teu Criador pode Visit vir the earth. He visitar has a been terra? called. A prophecy was given and posted on the web. Ele foi chamado, uma profecia foi dada e postada na Then He internet. faithfully comes. Então ele fielmente Like He has vem. never done. He did only 3,000 plus years away. Como ele fez somente há mais de 3.000 anos atrás. And then He chooses a generation E então ele escolhe uma to make you geração beloved. para fazer vocês disposition of amados. Uma disposição Many de generations favor. long to see. Ai! Muitas gerações ansiaram por And then He ver. chooses Ai. you. E então ele escolhe And he comes. vocês. E ele vem. How do you ignore? Somebody tell me. Como você ignora? Alguém me diga. The Lord Yahweh, whom we know, O Senhor Yahweh, a quem nós He conhecemos, demands honor. Ele demanda, ele For us, we exige love to honra. honor Him. Para nós amamos Because we know honrá-lo, porque nós He's sabemos worthy of all the honor. que ele é digno Even de just to keep you toda a alive honra, until this day. até mesmo para manter você vivo Even até just to esse be dia. giving rain and filling the bread basket of Até the mesmo earth every para year, estar dando faithfully forever. chuva e enchendo a cesta de pão todos os anos fielmente. Shouldn't that give your honor, bring your honor before Him? Acaso isto não deveria te fazer trazer honra Não, diante dele? Agora veja, In the great tribulation, na grande tribulação, I have seen myself eu já me with the vi other prophet, com outro the profeta, other me, o outro eu, walking slowly, andando lentamente, tired like that, cansados assim, and on the earth. e na It was terra so dry. The estava soil was tão kind of reddish seco. brown and dusty. That type which is dusty. O the sol fine dust. estava como marrom avermelhado, empoeirado, aquele tipo de pó The seco. mountains and the hills. As montanhas e as They were colinas totally dry. There is no plant. estavam totalmente secas, não havia planta And when I nenhuma. was looking down as I walked,
Quando eu estava olhando para o chão enquanto Not eu even andava, one leaf grew from the soil. nenhuma única folha havia crescido no Is that solo. what you're waiting for before you can honor Jehovah? É isso que vocês estão esperando And antes yet de honrar a Jehovah is loving you Jeová? so much to prepare you for entry. And he's saying, you were Entretanto, not Jeová destined está for that amando wrath. tanto vocês, preparando vocês para entrar e dizendo que vocês não foram destinados para aquela ira. Look now. Olha agora. And he's saying E ele está that when the dizendo cloud of God comes, que quando a ira de Deus vem, in Exodus chapter 3 verse 5, em Êxodo capítulo 3, versículo that 5, whenever the cloud of God comes, que toda vez que a nuvem and de there is Deus only vem, one prophet he visits in that cloud. e há somente um profeta que ele That is true, visita my daughter. naquela Kuna nuvem. rafiki moja tu. There's only one friend he visits in that cloud. Há somente um amigo que ele visita And naquela when he nuvem. comes, E quando ele then the vem, instruction. então a instrução: Don't come any closer. não se aproxime, Remove those sandals now. tire estas sandálias For agora, the place where you are standing porque o lugar onde você has está now become pisando holy ground. agora tornou-se terra santa. And if you check the meeting that took place in Kisumu, E se você checar a reunião que aconteceu em it happened, Kisumu, that meeting was inside the house of God. aquela reunião aconteceu dentro da casa do Senhor. A That casa do visitation came to Senhor. the house of the Lord. Aquela visitação veio na In casa other do words, the Lord is Senhor. declaring Em outras palavras, o that Senhor está declarando the house eis of que the Lord a has casa now do Senhor become agora tornou-se terra santa. Now you must remove the sandals. Agora vocês têm que The Remover sandals as of sexual sandálias. sin you've been walking with inside the house. as sandálias do pecado sexual com a qual vocês The estão sandals andando of the dentro da casa. false apostles. As sandálias dos falsos The sandals of apóstolos. false prophets. As sandálias dos falsos The profetas. sandals of the gospel of prosperity and money. As sandálias do falso evangelho da The sandals prosperidade of do sexual dinheiro. lust in the As church. sandálias da cobiça sexual And dentro da women dressing igreja. short so men may lust at them. E as mulheres usando shorts para que os homens The cobissem sandals of elas. abortions in the church. As sandálias dos abortos The dentro da sandals of igreja. witchcraft in the As house of the Lord. sandálias da feitiçaria dentro da The casa do sandals of Senhor. adultery at the pulpit, adultery. As sandálias do adultério no He's saying púlpito. That the Adultério. house of the Lord Ele está dizendo has que a now casa do become. Senhor agora ground. tornou-se And terra so the santa. worship must now change. Então a adoração agora tem que Do you mudar. understand? Vocês estão What the Lord entendendo is saying to a generation. o que o Senhor está dizendo para uma geração? In Joshua 5:15, the same thing. Em Josué 5:15, a mesma When coisa. Joshua met the Lord God, Quando Josué encontrou o Senhor Deus, take off those novamente, sandals. retire, remova This is suas holy sandálias. Isto é, aqui é Isaiah terra chapter santa. 19. Isaías capítulo As we begin 19. tonight's message, Enquanto nós começamos a and you mensagem must be asking, desta we're noite, always beginning. e você deve perguntar, mas você está sempre When perguntando, will we get into the body of the message? quando finalmente entraremos no corpo da Into the mensagem, message itself. na mensagem propriamente Aleluia. dita? The Aleluia. Lord speaking to a generation. O Senhor está falando com uma And he geração. says here, E ele diz aqui, Isaiah chapter 19, Isaías capítulo 19, he says, a prophecy against Egypt. ele diz, uma profecia See, the contra o Lord rides Egito. on a swift cloud. Vejam, o Senhor And he's cavalga coming to numa Egypt. nuvem veloz e ele está And vindo that ao is the same Egito. way he came to Kisumu. E essa é a mesma forma como ele veio a Because after I Kisumu. gave the prophecy, Porque depois que eu dei a profecia, earlier on, mais then cedo, he muito showed me the antes, details how he was going to come to honor his prophets. então ele me mostrou os detalhes de como ele estava vindo para honrar os seus He profetas. does not care Ele não se that Kisumu is importa some rugged village. que Kisumu é uma vila rasgada, uma vila He does not detonada. care Ele não se that importa New York que Nova York has the tallest skyscrapers, tem os prédios mais altos, that Frankfurt and Berlin
ya kwamba que Frankfurt na Frankfurt e Berlin They Berlim have the top modern streets and what? wana têm barabara as za ruas kisasa kabisa na mais nini. He does not care about top, that. mais Hajali modernas. hiyo. Ele does não se not importa care. com isso. Hajali Ele The não se importa sophistication of Sydney, Australia. ule com a usasa wa sofisticação de Sydney, Sydney, He does not Austrália. care Hajali Ele não about se the importa complexity of Melbourne, Australia. kuhusiana com na a ule usasa wa complexidade de Melbourne, Melbourne, The Austrália. modernism of Canberra, Australia. ule usasa Ao wa modernismo de Canberra, Oh, the Canberra, power of Austrália. Adelaide. ule nguvu Ou ya do Adelaide, poder de And Adelaide e And the tall Brisbane. buildings in the skyline. na yale E majengo os marefu prédios marefu altos hadi In do katika South Korea. horizonte. kule Na Korea Coreia In do Seoul. Sul. Kusini, Em In Seoul. Seoul. kule Em Seoul. He does Seul. not care how powerful Shanghai is. Hajali Ele não kuhusiana se na jinsi importa ambavyo quão Shanghai poderoso And é Wuhan. Shanghai And e Fushan. Wuhan na Fushan, e He does not Fushan. care yeye hajali Ele about não se how importa modern a Helsinki is. respeito de quão moderno é And Stockholm. Helsinki, Na Stockholm. e Copenhagen. Estocolmo, Copenhagen. Copenhagen, Remember Londres. in Egypt, Kumbuka Lembre-se Misri. he no chose the Egito. rugged hills Alichagua vile Ele vilima escolheu vya os kichaka montes wilderness. rústicos and do he made it the deserto. pavilion of his treasured glory. na E ele transformou aquela montanha no pavilhão da sua And the same preciosa thing here. glória. E a mesma In coisa the aqui, ruggedness of Kisumu, na In rudeza the de villageness. Kisumu, with naquelas shrubs and vilas, huts and small houses com in the os seus, villages. as suas favelas, as suas casinhas pequenas, as suas Then he vilas. chose that city. Então ele escolheu And aquela he said, cidade. E ele This disse, village, esta it may vila, not be an alpha city, ela pode não ser uma but I cidade will make it the alta, pavilion of my glory. mas eu farei dela o pavilhão In the da villages minha of Africa. glória, nas vilas Not da in the modernism África, of Europe. não no modernismo Not in da the Europa, sophistication of the big apple, New York. não na sofisticação da grande Apple, Not in the Nova alphaness of York, Windy City, Chicago. Aye. não naquela He said, alfacidade "No, do vento em I'm Chicago, going to não. Africa. Ele disse, eu And he irei came all the way à from heaven África. E ele to the veio villages todo o of caminho Africa. desde o céu And he said, para as "I have vilas now da visited África. my servants." E ele disse, agora eu visitei os meus And the servos. consequence. E as He consequências. says, Ele diz, remove your sandals. tire as suas I have sandálias. visited the earth. Eu visitei a terra. So the removal of dirt Então a remoção and disso dust from the legs, e o the pó ones dos that lados, cleave on the legs, aquele pó que Is very fica important. nas pernas, é muito as you approach importante. God. Quando você se aproxima That is what de the Lord is Deus. saying. É isso que o Senhor está That the dust dizendo. that sticks on your legs as you walk, Que o pó que gruda na sua Miguzeno. perna enquanto você anda, he's saying, ele está you have been dizendo, approaching the altar with the dust. você tem se aproximado do altar com But not este pó, mas não mais. He said, not anymore. Ele diz, não mais. Now you have to remove the dust and the dirt. Você tem que agora remover o pó As you e a approach sujeira. Jehovah. Quando você se Because aproxima he is now agora in de the Deus. house. Porque agora ele He has está na visited the casa. house. Ele visitou And he a said casa. that E the ele está house of the dizendo Lord que a has casa now do become holy Senhor ground. agora tornou-se terra Let me give you santa. this vision here. Deixe-me dar esta visão aqui para vocês. I was walking with the Lord Eu estava andando from com o this Senhor direction. nesta direção. The Lord was walking on my right hand side, O Senhor estava andando do meu the way lado he normally direito, does. da forma como ele normalmente faz. The voice comes from the right side as we're walking. A voz vem do lado direito enquanto nós estamos andando. I don't know how much I can share with you, Eu não sei o quanto que eu posso compartilhar com but only você, one time mas somente uma vez I went before the Lord. eu fui diante do And Senhor asked, can I see he that is speaking with me? e eu pedi, será que eu poderia ver este que fala Because comigo? always walking and showing me a lot of things that he wanted done. Porque But estamos the voice sempre comes from the right hand side here. andando This juntos is now e ele me very mostra deep muitas conversation I'm coisas. sharing with you people. E a voz vem deste lado. Esta é uma conversa muito profunda que eu estou compartilhando com The vocês. voice always Então, from here, and I could not see, only the glory I see beaming. a voz sempre deste lado eu não posso ver, mas sempre vejo a glória resplandecendo But aqui. one time, Mas I uma asked vez, quando eu perguntei, that can I see he that speaks with me? será que eu poderia ver aquele That is que the fala time he moved comigo? that night he moved a little bit forward so I could see
I saw the tremendous, glorious garment, and the glory, it was unbelievable. That Então, night, naquela before, noite, because he wanted to show me this. então naquela noite ele se moveu um pouquinho à minha frente. E então eu pude ver a tremenda glória e as vestes. E a glória era tão forte que That is cegava. now the inner axis between the Lord and his servants. Este agora é o eixo interior entre o profeta e os But I've profetas decided e o to bless you Senhor. with it because the whole world is tuned in that you Você may não know time pode is over. cruzar essa linha, mas eu decidi compartilhar hoje com vocês para abençoar vocês I neste want you tempo. to realize that. Eu queria So, que vocês the Lord was soubessem walking isso. with me. Então o Senhor And estava I think andando it's about comigo. 20 July, it's either 7th July, 2007, must be 20th July 2007. It's on the Eu web. acho que It foi was even 20 de julho published. de 2007. magazine. Está em toda We even a published it. internet. Nós So it's publicamos on the na web, revista. Então está na internet. 20 de julho de And 2007. so, the Lord was walking with me. Então, And o then Senhor all of a estava sudden, andando comigo. E então, I saw that repentinamente, there is a junction ahead. eu vi que havia One is not going uma straight, it's veering a little bit bifurcação like na this. frente. Não ia reto, mas One is um vinha coming assim, this way. enviesado assim, e o outro So the virava more do we outro approached, lado. I began to get worried. Então, quanto mais nos aproximávamos, eu comecei a ficar preocupado. Which one will I take? Eu pensava, que lado eu vou tomar? Quando eu vi a bifurcação, eu já comecei a me The Lord is very preocupar. caring. O Senhor é muito Let me share you some cuidadoso. things. Deixa eu compartilhar algumas coisas. He will even tell you about the rocks, to be careful, don't hit that rock and so forth. Ele The vai Lord is até very tomar serious, cuidado he's very caring. e te avisar He's a very respeito loving, das caring. pedras do chão, para que He loves você the não church. tropece na pedra, você não bate na So he gave pedra. his one and O only Senhor é begotten muito Son. cuidadoso. Ele ama tanto a igreja que ele But deu o anyway, seu único So filho walking with unigênito. the Mas, de junction is qualquer forma, approaching. I'm a bit worried. Where will estou I andando be? com ele, então aquela bifurcação está se aproximando e eu começo a When I ficar reached there, preocupado, que lado eu vou tomar? Because that was Quando a eu cheguei lá, straight. porque até ali era um caminho reto, So I reto. could see the junction from quite a distance. Então eu pude ver aquela bifurcação de uma boa distância And antes. so as we reached, Então quando estávamos Then the voice chegando lá, então então a voz disse, turn right. vire à So I direita. took right. Então eu peguei a direita. So when I turned right, Então quando eu virei à now direita, this other stretch was different from this road. agora este outro caminho era diferente da This estrada, do stretch was caminho onde eu winding and estava winding, antes. so you could not see so much overhead. Este caminho agora fazia curva, então eu não conseguia ver o que estava ali na frente. Every time there's a turn, there were curves. Então So toda you could vez not- havia uma but in curva. other words, in any case, it curved, but in a general direction like this. Então, embora ele fosse em curva, ele estava indo em uma direção aqui. Until we reached one point Até que nós chegamos em um where it lugar went a little bit left. onde ele virou um pouco à esquerda. Then it opened into an open area. Então ele abriu em um And lugar then when it aberto. opened into the open area, Então quando ele abriu em uma then I área saw the aberta, house of the Lord. então eu vi a casa do Senhor, a I saw the igreja. house of the Lord from a distance. Eu vi a casa do Senhor a uma distância. And then I saw the cross on top. E então eu vi a cruz no On topo. top of what was almost like a dome, but on top of there was a cross. No topo daquilo que parecia como um domus, mas era o topo daquele And edifício. so, but what worried me, Então, o que that me the preocupou double-arched wooden door was shut. é que aquela porta de madeira, que era um arco So duplo, I was like, why is a the porta door era closed to the dupla, house of the dupla Lord? em I was arco. worrying about that. Então eu estava preocupado a respeito de entrar na casa do But Senhor. when I moved, as I was going towards the house of the Lord, Mas enquanto eu estava me movendo, indo em direção à casa do Senhor, e ele me pediu para then I olhar saw para the cloud cima, of God you see in Kisumu. então that você came to vê, Kisumu, então eu vi a nuvem de Deus que você viu came em all Kisumu. the way from heaven and settled on the cross. Ela veio todo o caminho desde o céu e repousou naquela cruz que estava em cima do domus. Então, enquanto o Senhor estava falando, The double-arched door swung by itself. aquela porta em arco dupla It opened, it abriu was amazing. They sozinha. opened like with a sensor, opened by themselves. Ela abriu sozinha.
as Then duas when I entered, folhas. Alafu E nilipoingia quando eu then I entrei, realized that we had entered into the altar area. niligundua ya kwamba então tulikuwa eu tumeingia entendi que katika nós mahali pa entramos na madhabahu. área And so do once, altar. once I stepped on the altar, and then the voice of the Lord began to come from the altar. Mara Então, tu quando eu nilipokanyaga pisei katika no altar, madhabahu, eu sauti ya percebi que a Bwana voz do ikaanza Senhor kutokea vinha kwenye do altar. madhabahu. And then when I came to the edge of the altar, Alafu Então, nilipofika quando eu katika cheguei no ukingo, to look limiar at do where the altar, congregation sits, kuangalia mahali para ambapo olhar kusanyiko no lugar liko, and onde the a altar was congregação raised se a bit. na assenta, madhabahu e yalikuwa o yameinuliwa altar era kidogo. pouco then I saw elevado. an ocean of chairs. Nikaona Então eu vi bahari ya oceano viti. de Not even a sea, cadeiras. an ocean of chairs. Ele- No, Não without era an um end. mar, Ilikuwa era bahari ya viti oceano pasipo sem mwisho. fim, But as I was oceano de there, cadeiras. Lakini nilipokuwa Mas pale, enquanto Then I eu saw estava that the lá, grass had grown between the chairs. halafu nikaona ya então eu kwamba vi que a nyasi grama ilikuwa tinha imemea crescido katikati ya entre hizo as viti cadeiras And covered the chairs. na e kufunika cobriu hivyo as viti. cadeiras. And then the voice spoke. Halafu sauti Então a voz ikazungumza falou And he said, na e akasema, disse: they used to worship here, walikuwa eles wanaabudu hapa, costumavam adorar aqui, lakini sio mas tena. não this mais. vision were published it in one of the magazines. Maono Esta haya visão foi yalichapisha publicada katika em uma moja das ya revistas. majarida. But you can see Lakini Mas mnaweza vocês kuona podem that the ver, Lord wants to visit the ya house. kwamba Bwana o anataka Senhor kutembelea queria nyumba, visitar a casa, But he sees lakini mas anaona ele vê that there is nobody in the house. ya kwamba que hakuna não há mtu katika ninguém nyumba. na casa. There is no worshiper in the house. Não há adoração na casa. That is a problem then. Esse é o problema, So I então. began to ask the Lord, Kwa hivyo nilianza Então eu kumuuliza comecei a Bwana, perguntar para o Bwana, Senhor: "People are Senhor, worshiping you every day globally. watu mas eles wanakuabudu estão kila te siku adorando kote todos os duniani. dias, Why you globalmente. say there are no people to worship you?" Je, vipi Por que unasema tu kwamba dizes hakuna que watu não há wa ninguém kuabudu? te adorando Then I aqui? understood Hapo Então nikaelewa eu that these are the entendi days ya kwamba hizi que ndio estes são os siku when dias he's looking for a true worshiper. ambao quando ele está procurando um Haleluya. verdadeiro adorador. Haleluya. And Aleluia. so you must remove the dust from your feet Hivyo lazima Então você muondoe tem que vumbi remover kutoka o kwa pó miguu dos yenu. seus as you pés approach the Lord. Mnapomkaribia enquanto Mungu. você Because se now the aproxima do glory of the Senhor. Lord Kwa sababu Porque sasa agora a utukufu wa glória Mungu do has Senhor come into the house of the Lord. umekuja veio katika à nyumba ya casa Mungu. do Senhor. And so the Lord now demands his honor. Na kwa hivyo Então Bwana agora sasa o Senhor anahitaji heshima exige a yake. sua And honra. he's saying Na anasema E ele está that approaching dizendo God is a high calling. ya kwamba que kumsogea aproximar-se Mungu de ni mwito wa Deus juu é um kabisa. alto Why am I chamado. discussing this with you? Ni kwa nini Por que é que najadili estou haya nanyi? discutindo Because isso the com second vocês? part of the vision of the release of the fourth horseman Kwa sababu Porque ile a segunda sehemu ya parte pili da ni yale liberação maono do ya quarto kuachiliwa kwa cavaleiro, farasi da wanne. visão So that da the liberação church do had quarto entered cavaleiro, Niliona ya eu kwamba vi que a kanisa igreja lilikuwa tinha limeingia entrado mbinguni no and she céu was standing before the throne of God and the Lamb. e ela Na lilikuwa estava de limesimama pé diante mbele do ya enzi ya trono de Mungu na Deus e do mwana-kondoo. And they were cordeiro. na worshiping. walikuwa E ela wanaabudu. estava So that is a adorando. prophecy that's not yet fulfilled. Kwa hivyo Então huo ni esta é unabii uma ambao bado profecia que ainda haujatimia. não se And from the cumpriu. coronavirus, Na kutokana na Então, a virusi partir vya do the korona, words of my coronavírus, tongue, maneno das ya ulimi palavras wangu, da you can minha tell that língua, soon the church will appear before the Lord. unaweza você pode kuona ya dizer kwamba que hivi brevemente a karibuni igreja kanisa vai litaenda mbele za aparecer Bwana. diante do But can we Senhor. look at the condition of the church? So he's saying Mas- removal of sandals Anasema ya Então kwamba ele diz: kuondoa kwa remova as viatu is going sandálias. to be important. inaenda kuwa ya Isso muhimu. vai ser Luke importante chapter 4. remover. Luka sura ya Lucas 4 As we capítulo start the 4. introduction of this message, tunapoanza Enquanto utangulizi wa começamos a ujumbe huu, introdução Aleluia. dessa mensagem, Luke chapter aleluia. 4, Luka sura Lucas ya 4 capítulo 4, verses 33 and 34. mstari wa versículos 33 33 e 34. 34. Luke 4, 33, 34. Luka Lucas sura ya 4 mstari wa 4, 33 33, 34. 34. In the synagogue, Ndani Na ya sinagogi sinagoga there was a man palikuwa na havia mtu homem possessed by a demon, aliyekuwa possesso amepagawa de na pepo demônio, an impure spirit. pepo espírito chafu. He imundo. cried out at the top of his voice, Akapiga Ele kelele kwa gritou nguvu, com toda a sua "Go força: away! tuache. Vai! What do you want Vai with us? embora! O que tu queres Jesus of conosco? Nazareth. Jesus de Nazaré, Have you come to destroy us? Je, vieste umekuja para nos kuangamiza? I destruir? know who you are. Ninajua Eu wewe sei ni quem nani. tu és. Thou art the Holy One of God. Tu Wewe és o ni Santo mtakatifu de wa Deus. Mungu. Do you see the condition of the church? Je, Vocês mnaona veem a hali ya condição kanisa? da igreja? Why the Lord has to strike the earth Ni kwa nini Por que é que o inabidi Senhor Bwana tem que akombe ferir ulimwengu? a to awaken terra the church? Kuamsha para kanisa. despertar a igreja? She's in a condition Yuko Ela katika está hali em uma where she needs condição help. ambayo
onde ela precisa de ajuda. She's in a state Ela está em um where she's estado spiritually ailing. onde ela está She needs a espiritualmente healing miracle doente. from God. Ela precisa de um milagre de A cura healing de touch. Deus. Uma cura, um From the toque Lord. de cura do Senhor. And yet she's crying out. Entretanto, ela está What have you gritando: to do with us? o que é que nós temos a ver contigo? You, Jesus of Nazareth. Você, Jesus de Get Nazaré, away from us. sai daqui What do you have to de do with nós. us? O que é que você tem You que ver cloud of conosco? Você, ó filho Get away de from Deus, us. nuvem de Deus, And they sai fora de attempted nós. to continue worshiping in America. E eles tentaram continuar adorando na In their América, nas suas igrejas. After the cloud of God had come, Depois que a nuvem de Deus tinha Jehovah they vindo, worship. eles adoram Yahweh. Jeová, The one who sent Yahweh, them Christ Jesus the Messiah. aquele que os enviou, Cristo Jesus, The o Holy God of Messias. Israel, my friend. O Santo Deus de Israel, meu He has amigo, already come. ele já They veio. should have been running before I grounded the aircrafts. Eles deveriam estar correndo antes de eu fazer todos os aviões ficarem no chão. Before I grounded all the aircrafts globally. Antes de eu fazer todos os aviões They should have ficarem run. parados globalmente, eles deveriam ter corrido. Homem de Tell Deus, us, what is diga-nos the message? qual é a I have mensagem. seen my Lord. Eu vi o meu I have seen Senhor, God here. eu vi Deus The God of aqui, Israel. o Deus de Whom I Israel, worship. a quem eu What should I adoro. do? O que What eu should we deveria do? fazer? O que What is the deveríamos message? fazer? Qual é a What is the mensagem? instruction? Qual é a instrução? They did not. Mas eles não They fizeram. said, Eles disseram: what have you to do with us? o que é que você tem a ver conosco? You God of Israel. Você, Deus de Israel, Get away from us. sai de nós, We vai don't need embora you. daqui. Nós não Then they precisamos attempted de to você. move on E with eles their tentaram traditional continuar services, with their com services seus that had no cultos power, have no God. tradicionais, os seus cultos onde não tem poder de Deus. Ai! Did you understand the judgment of Jehovah? Vocês entenderam o juízo Why de the Lord had to Jeová? send me and strike Por que é que o Senhor teve que me enviar e and shut golpear down the aircrafts e fechar os and shut aviões down the churches? e fechar as igrejas? Aye. Ai! They attempted to move on, Eles tentaram and yet He continuar. came with love. He wanted to heal their spiritual condition. Entretanto, ele veio com amor. Ele queria curar a condição espiritual dele. Revelation chapter 3. Apocalipse, Just look at the capítulo condition of the 3. church before we move on. Eu estou apenas olhando a condição da This is igreja simply the antes de introduction. continuar. Isto é simplesmente a introdução. Revelation chapter 3, 17, 18. Apocalipse 3, 17 e 18. You say, I am rich. Tu dizes, eu I sou have acquired rico, wealth. eu adquiri And do not riqueza need a thing. e não preciso de But nada. you do not realize Mas você não that you are reconhece que você é miserável, pobre, cego, blind, cego and naked. e nu. Hey, Ai, look at the condition of the church. veja a condição da They igreja. say, the church in America, we are okay. Eles dizem, a igreja na América, nós estamos We have bem. everything. Nós temos Oh, tudo. the church in Europe, we are modern people. A We don't igreja na worship Europa, like nós that. somos povo You know, Sweden is a modern country. moderno. Sabe, nós sabemos como adorar desse jeito. A Suécia é um país Why? moderno. Because no, we go Por quê? golfing and we have Não, home, we have porque nós family. In vamos Sweden, we believe in jogar family. golfe, Church is just short, 30 golfe. minutes, 40. Then we give more time for family. Então, nós damos muito valor para a família. A igreja é só 30, 40 minutos e o tempo, todo o resto do tempo nós damos para a família. Kwa family. Ai! On Sundays in Sweden, here is a popular thing. Aunties, what family. No Now domingo, on Sunday they play with na grandchildren. Suécia, Jumapili, familia wale nós shangazi gostamos de wanawatembelea, ir e brincar com os wale nossos wajomba filhos. wanatembelea, Nós wanakuja damos wanacheza tempo para a Na família. wajukuu. wanakuja na kucheza na wajukuu. Ai! Ai! Oh yes. Oh, sim. Ndio. They are tempted to say they are well off.
They don't need the Lord. Eles estão tentando dizer que eles estão muito bem, eles não precisam do They Senhor. attempted to say, walijaribu Eles kusema tentaram we are dizer, wealthy. ya kwamba sisi Veja, ni nós somos and matajiri. he says, ricos. verse 17, Revelation 3. Na E anasema ele mstari wa diz no 17, versículo 17 de Ufunuo sura ya Apocalipse tatu. Revelation 3, 17, 18. Ufunuo Apocalipse sura ya tatu, 3, mstari wa 17, 17. 18. You say, I am rich. Unasema Você kwamba diz, mimi eu ni sou tajiri. rico. I have acquired wealth. Eu adquiri And I do riquezas not need a thing. e não preciso de nada. But you do not realize Mas você não that before my reconhece eyes, que diante dos meus olhos you are wretched, você é miserável, digno de compaixão, pobre, blind, cego and naked. e nu. Aye. Ai! Isn't that the condition of this modern church? Esta não é a condição desta igreja The moderna. Lord comes to Kisumu. I O called Senhor Yahweh. vem a I called Kisumu. Yahweh down. Eu He chamei came. Yahweh para descer e honored ele it. veio. Ele honrou. Nilimwita Yahwe aje Kisumu na akaja akaniheshimu. And you want to ignore because you say you are wealthy church in America. E vocês Look querem now how the ignorar coronavirus porque has vocês struck you. dizem que vocês são uma igreja rica na América. Veja agora como que o coronavírus golpeou vocês. Virusi vya corona vimewagonga. Aye. Ai, The wealthy church in Australia. Ai, a igreja rica na Austrália. Look now angalia sasa. Veja how he agora has struck you and grounded the aircrafts. Jinsi como ambavyo que eu anawagonga golpeei na e kuziwekeza deixei zile todos os ndege. aviões no Ai. chão. Ai, Ai, Look at this now. angalia olha hili isso, sasa. Paulo. And yet before the Lord, you are totally wretched. Na ilhali Entretanto, mbele za diante do Bwana Senhor, sisi vocês são wanyonge kabisa. totalmente Pitiful. miseráveis, Wa kuhurumiwa. dignos de And he says, compaixão. poor and blind Anasema E ele kwamba diz, maskini na pobre, vipofu cego and naked. na e uchi. nu. I counsel you Ninawapa Eu te dou ushauri, este to buy conselho. from me ununue kutoka Compre de kwangu mim refined gold, ouro dhahabu refinado, refined in fire. kwa moto. In the refinado fire. no fogo. Ouro I refinado no counsel fogo. you Ninawapa Eu te washauri, aconselho buy Velho, from me ununue a kutoka comprar de kwangu mim gold refined in fire. dhahabu ouro iliyosafishwa kwa refinado In no the fogo, katika no moto, fogo, So you can become rich. ili para upate que kuwa você se tajiri. torne White rico. clothes Na mavazi Compre meupe, roupas To wear. brancas ili uyawae, para so you vestir-se, can cover your shameful nakedness. upate para que você kuficha possa aibu ya cobrir uchi sua wako, vergonhosa And the nudez salve to put in your eyes. na mafuta e ya colírio kupaka para macho ungir os yako, seus So you can see. olhos, ili para upate que você kuona. possa enxergar. This buying is not your buying. Huku kununua Este sio kununua comprar não é como This is você essentially entende free. comprar. Hii ni Isso bure. essencialmente é trade de off. graça. Hii tu É kununua. somente Say, can you para trade off your mostrar, condition? Anasema ya para kwamba dizer, unaweza você quer onyesha trocar Exchange de your condition condição? with me. Badilisha Você hali quer yako mudar And I will a change sua you. condição Nami comigo? nitakubadilisha. Eu vou te mudar. This is the condition of the church. Hii ndio Esta é a hali ya condição da kanisa. They igreja. are tempted to move on. Walijaribu Eles kusonga tentaram mbele. When Yahweh has continuar visited the earth. quando Yahweh Wakati visitou Yahweh a ametembelea terra. dunia. Mark chapter 7. Marcos sura ya saba. They capítulo say they don't need 7. the Lord. Wanasema ya Eles kwamba dizem que não hawamhitaji precisam Bwana, do And yet Senhor, they really do. ilhali entretanto, wanamhitaji eles sana. realmente Mark chapter 7. precisam. Marcos sura Mateus ya saba. capítulo It 7, says, Anasema, ele diz, verses 20, Mark chapter 7, 20 to 23. Marcos Mateus sura ya saba, 7, 20 a 23. 23. He went on. Akaendelea, Ele What continuou. comes out of a person kile O kimtokacho que sai do is what homem defiles them. ndicho é o que o kikiacho torna unajisi. impuro, For it is within, Kwa maana for it Pois is do from in- within, kwa maana pois é kutoka de ndani, dentro do out of a coração, person's heart, ndani de ya moyo dentro wa do mtu, coração that dos evil homens, thoughts come. hutoka que mawazo vêm os mabaya, maus Sexual pensamentos, immorality, as uasherati, imoralidades Theft, sexuais, wizi, os roubos, murder, uasi, homicídios, adultery, uzinzi, adultério, greed, tamaa mbaya, cobiças, malice, uovu, maldade, deceit, udanganyifu, engano, lewdness, ufisadi, devassidão, envy, wivu, inveja, slander, calúnia, arrogance, kiburi, arrogância na e upumbavu. All these evils insensatez. Todos come estes from males inside and defile a person. vêm de dentro do homem e o corrompem, o tornam And you say you impuro. don't need the Lord. E vocês dizem que não precisam do And yet when you Senhor. look at today's church, Entretanto, quando você olha a she's igreja full de of hoje, this ela está Inside cheia her dessas heart. coisas dentro do seu coração. adultery, Adultério, murder, assassinato, malice, malícia.
Malice. o ovo. maldade. Malice is like the haka and to malice somebody. They're full of malice, especially when they see the anointing of God. Wamejaa dhihaka Malícia, kabisa, hasa maldade kabisa é quando eles wanapoona falam upako contra wa uma And I always pessoa, cry for them and say, wow, especialmente quando eles veem a don't do that, unção de because Deus. how will you enter heaven? Na kila mara mimi E eu estou huwa sempre nilisikia, clamando e "Oh, pedindo, unataka por kufanya favor, hivyo, não façam utaingia isso. mbinguni." Como que vocês vão Because the entrar no anointing céu? belongs to the Lord. Kwa sababu Porque a upako ni unção wa Bwana. pertence The ao present day Senhor. church Kanisa A la igreja sasa deste hivi tempo needs the presente visitation that you saw in Kisumu. linahitaji precisa mtembeleo da ambao mliona visitação que Kisumu. vocês She viram needs em the Kisumu. visitation of God Yahweh. Linahitaji Ela mtembeleo wa precisa Mungu da Yahweh. In any visitação case, de it was Deus promised in the Yahweh, Bible as the latter visitation. Kwa yoyote que ile foi iliyowekewa prometida katika na Bíblia Biblia como kwamba a ni última upako wa nyakati za visitação. mwisho. But they have become the enemies of the anointing of God. It is amazing. Mas eles se tornaram os inimigos da unção de When they Deus. see É cripples raised by the espantoso. Lord, Quando eles veem aleijados they are levantados angry. pelo They Senhor, don't want it. They don't eles want to ficam see there. com raiva. They want to Eles não rubbish querem it. ver. They want to pay Eles querem somebody to go jogar and fora. blackmail it in the internet. Eles querem que alguém venha e calunie isso na internet. Wanataka kumlipa mtu ili kwamba akaweze kwenda kupaka matope katika mtandao Na kudhihaka. na kudhihaki. But you are blackmailing God. Lakini unamdhihaki Mas eles Mungu. estão caluniando o raises a Senhor. cripple, Na wakati Quando Mungu o Senhor anapokuja levanta um aleijado pulling ourselves from the soil like this. ambaye que alikuwa estava se akipita katika arrastando no udongo chão na Evelyn assim, Acheng in Nyando. Evelyn Acheng em Nyando, Precious Njoki Kasarani here. Precious Joki aqui em Samuel Casarani, Kuria. Samuel There are so Kuria, many. Andrew Olewe. há tantos, Andrew Olewe, The Nyabutos, the Onhuca, whole family was crippled. Nyabutos, toda a There are família so many all over. aleijada. The Mishi in Mombasa. A Mishi em Mombasa, Khadija. Hadija, These were Gaddafi. creepers on the soil. Estas And the Lord crianças said, eram to me, said, you aleijadas can no now chão. decree the blood of Jesus here. E o Senhor então me enviou e disse, agora você pode decretar o sangue And de they got Jesus up. aqui. E eles And it was an levantaram. explosion until today. E houve uma explosão até And the entire hoje. village, the Islamic leader, the leader of toda that a Islamic vila. community came out Os líderes islâmicos daquela comunidade vieram and said, e this disseram, is the light of God that these two prophets have brought into this village. esta é a luz de Deus que esses dois profetas trouxeram And nessa the whole vila. village received Christ. E toda a vila recebeu When Cristo. the fallen church sees that, they don't feel good. The enemies of the anointing, they don't want to see that. They want to pay somebody Quando a in the internet igreja to go and caída vê blackmail it. isso, os inimigos de Deus, eles não querem ver isso. Quando eles veem, eles desejam que algum caluniador vá caluniar na internet. You cannot fight the anointing of the Lord. Você não pode lutar contra a unção That is de the Deus. Lord Himself. Isso é o próprio He will Senhor. crush you. You cannot. Ele vai te esmagar. Read the Você não Bible. pode. Na Bíblia. And so the church needs this anointing Então a igreja precisa for her dessa own unção personal healing. para a sua própria cura She needs the pessoal. visitation in Kisumu. Ela precisa da visitação em She needs the Kisumu. visitation of the cloud of God. Ela precisa da visitação da nuvem de Deus. I tell you the Ai, generation. eu lhes digo essa geração. What a generation. Que geração. And he says, Ele diz, Matthew chapter 12, I'm simply focused on the condition of the Mateus church in my capítulo introduction 12. before I begin the message. eu estou simplesmente falando da condição da igreja na minha introdução antes de começar a mensagem. So we have seen. Então nós We have vimos seen that the Lord que The o Lord is Senhor, essentially crying out to the church. o Senhor está essencialmente clamando para It's a a very igreja. unusual place É um lugar muito incomum. to cry out to the church. Clamar para a igreja. The church that needs his visitation most. A igreja
que é quem is mais amazing. precisa da visitação dele. É surpreendente. And that's why E é por isso at this hour, que nessa the hora, Christians, the os believers, cristãos, os crentes, you have such a high calling at this hour. vocês têm um chamado tão Because you alto look at the nessa hora. entire world, the whole earth. Porque você olha o mundo inteiro. Everybody A is terra looking for inteira. solution. Todos estão They are procurando seeing dead solução. bodies. Eles estão They are vendo losing corpos loved mortos. Eles estão They are perdendo confused. seus They don't know what amados. to make out of Eles this. estão confusos. Eles não But sabem this o que could be the fazer com time for isso. outreach. Mas este seria o tempo para This could be the conseguir. moment. Este poderia ser o momento para As parar. we wait for the translator, this could Enquanto be the nós hour esperamos for you pelo to make tradutor, substantive gains esta pode ser in a hora engaging para with que the vocês world. façam ganhos in telling them, substanciais don't worry about the death para of ir para o corona. mundo e dizer, não se preocupe Corona com as brings you mortes down do and you corona. are born again and Mesmo born, que o corona te you are traga still para going baixo, to the glorious kingdom of se God. você estiver nascer However, de novo, você vai para o it will reino be de most Deus. terrible Entretanto, for será muito coronavirus to bring you terrível down para o that you're not coronavírus born te again. derrubar e você or descobrir you're born again and que not você holy. não é nascido de novo, ou é And that's nascido why de the novo e church não has é such a santo. calling